Bem-vindos ao nosso podcast Além do Empreendedor, o seu podcast de visão estratégica. Meu nome é Alan Ribeiro e a gente está aqui no estúdio Ecolab para falar um pouco mais de negócios e os perrengues dessa vida do empreendedor. Comigo está aqui como host Emerson Takacusa. Se apresenta. Então, meu nome é Emerson Takacusa, sou aqui de Ponta Grossa, sou investidor, sou empreendedor nato e hoje estamos abrindo esse Além do Empreendedor para desmistificar todos os perrengues que existem e temos convidados especiais hoje. Está aqui o Sérgio, está aqui o Barsi, tá? E com vocês, alguma coisa, se apresenta aí, Sérgio, começa aí, claro. Vamos lá. Bom, sou Sérgio Brito, fiz economia no Brasil, trabalhei muito, estudei nos Estados Unidos, trabalhei muitos anos na Bolsa e sempre fui CLT, né? Então, depois de alguns bons anos no mundo corporativo, decidi o mundo de empreender, né? E, portanto, ter experiência por tantos anos de mercado financeiro, falei, poxa, se eu abrisse uma padaria, faz muito sentido, né? Então, eu nunca tive essa experiência. Aí, saí da Bolsa, do mercado corporativo, entrei no mundo de gestora, montei minha gestora, junto com alguns sócios. Não deu muito certo a primeira sociedade, eu acho que normal. Isso é normal né? Quem sempre teve uma vivência de seletista, né? Sem ser empreendedor, então não tive uma primeira boa experiência. E aí veio a pandemia, onde você aprende muita coisa, né? Então, e aí, após a pandemia, eu conheci essa grande pessoa, esse exemplo de empreendedorismo, exemplo de pessoa, e hoje nós nos juntamos e montamos, né? Então, eu juntei a minha empresa junto ao nome Barsi, e hoje nós estamos aí traçando os nossos planos, né? Enfim. Isso aí. E aqui conosco, Barsi, vamos lá, Barsi. Vamos lá, pessoal. Obrado pelo convite. Então, assim, meu nome é Luiz Barsi Neto. Hoje nós temos uma empresa na área de assessoria. Tá? Nós estamos vinculados a XP Investimento há mais de 13 anos. Para quem não sabe, né, eu sou filho do maior investidor pessoa física da Bolsa, Luiz Barsi Filho. Então, meu pai começa a construir essa marca Barsi lá no início da década de 70. Então, a gente acaba viemos empreendendo, né? E hoje eu estou somente só na parte da assessoria, mas já vim de outros empreendedorismo, né? Então, já trabalhei tanto na área de educação, na área de serviços, na área de turismo. Então, nós tivemos bastante no setor apícola e hoje 100% assessoria de investimento. Hoje nós estamos num processo de expansão do escritório, nós estamos caminhando assim a passos largos em várias situações, em várias regiões do país. Então, hoje estamos embarcando aqui também em Ponta Grossa. Nós temos um representante que vai estar aqui na cidade, na região toda, né? Como eu estava falando com o Emerson agora há pouco, não é só Ponta Grossa, mas tem toda uma região aqui bem próspera. Então, hoje o nosso representante aqui na região vai ser o Paulo, tá? Ele vai comandar toda a área de expansão aqui pela região do Paraná. E estamos aqui. Eu acho que falar de empreendedorismo, falar de negócios, de crescimento, e estamos aqui. Vamos lá. Legal. E não posso perder o gancho, né? A gente falou de um bater-papo natural e tudo, e o Sérgio deixou o gancho perfeito para mim, tá? Que é o seguinte. Sérgio, eu queria perguntar para você ou para o Barsi, fique à vontade aí para responder. Cara, mas eu queria ouvir. Qual foi o maior aprendizado e o maior perrengue que vocês passaram na pandemia? O que trouxe de aprendizado? Falar, cara, isso aqui, a gente se arrebentou nesse tipo de coisa aqui na pandemia e isso trouxe um aprendizado que vai ficar para sempre para Barsi Investimentos. Quer que fala? Vamos lá. Na pandemia, né? Então, o escritório, nós éramos em 3 sócios, né? Vamos dizer assim, todas as pessoas que vêm trabalhar no escritório como assessor, eles acabam sendo sócios da nossa operação. Por quê? É uma regra da CVM, tudo, tá? Tem que ser sócio ou seletista. Mas como a gente acredita no empreendedorismo, então, a partir do momento se eu colocar um CLT dentro do nosso negócio, eu acho que não vai dar certo. Não daria certo. Então, quando chega a pandemia, lá em março de 2020, os meus filhos, né, eles trabalhavam em outros setores,
o Matheus na área de turismo, o Murilo na área de serviços, e foram 2 áreas muito impactadas. Então ele chegou lá, o pai trabalhando lá sozinho, eu sempre fiz isso. Aí chega no dia que deu o circuit break lá em março, meus filhos vendo eu atendendo telefone e tudo, e o Matheus, tanto o Matheus quanto o Murilo, sempre falam assim, pô pai, eu sei que você faz isso, a gente escuta 40 anos falando a mesma coisa, tudo, né? Deixa eu ver o que é isso. E o Matheus naquela regrinha de 3 básica, né? Quanto mais cliente, mais receita, quanto mais receita, mais lucro. Opa! Aí eles vieram para dentro da operação. Aí a gente começa a fazer o nosso crescimento e eu sempre atendendo. Eu tinha meus 30 clientes, estava tranquilinho lá em casa, trabalhava em casa, não é que eu não tinha perspectiva, não tinha vontade ou alguma coisa a mais, porque não tinha braço. E daquele jeito estava ótimo. Tá? E naquela época nós tínhamos algo em torno de 30 milhões sobre gestão. E hoje nós já estamos com bi sobre gestão. Então nós tivemos um bom crescimento. Aí o Matheus vem para cá e a gente começa, né, ao nosso processo de expansão. Chega no final de 2000, e até então eu nunca fui para a mídia. Então eu sempre fiquei mais atrás, mais a base operacional do negócio. Aí veio o jovem, tudo, vamos crescer, tudo. Aí o meu Instagram era uma fotinha de uma lareira, tudo, 2 seguidores. Era eu e minha esposa, um seguia o outro. Então não tinha quase nada. Aí depois aparece um influenciador, ele aparece lá no condomínio para entrevistar meu pai. Né? E meu pai, na época, não aceitou fazer a entrevista com ele. Aí o pessoal da portaria, tudo, o seu Barsi não tá. Mas eu posso falar com o filho dele. O cara falou, tem outro Barsi aqui. Uma comédia, Barsi? Aí o cara falou assim, tem outro Barsi aqui? Tem. Aí ele ficou louco, tudo. Eles procuram lá, acharam meus filhos, marcamos. Aí nós fomos fazer um bate-papo, fazer uma gravação para ele no YouTube. E ele veio para fazer um trabalhinho de 1 hora, mais ou menos. Cara, aquele dia ele ficou 9 horas em casa. Nossa. Então, ele, assim, é um rapaz extremamente... E ele acabou nos lançando, vamos dizer assim, no digital. Então, eu lembro que quando ele foi embora, tudo que ele faz da postagem nas redes sociais, ele tinha muitos seguidores, aí começa a pitar meu celular. Então, eu saí de 2 seguidores, naquela semana termina com quase 4.500 seguidores. Para mim, eu achava aquilo fora de série. Eu falei, isso é um crescimento, né? Uhum. E aí depois eu sou lançado no digital, tá? Aí o escritório começa a tomar umas proporções maiores. Aí chega em 22, eu tenho Covid, então eu passo muito mal, quase morri, aquelas coisas todas, não precisa a gente ficar entendendo nisso. Aí meus filhos falam assim, rapaz, a gente tem que tem um outro processo agora, acho que vamos intensificar o nosso crescimento. Tudo. Aí, definitivamente, eles vêm para 100% dentro do negócio. Essa hora é a entrada dos teus filhos junto com você. Meus filhos eles entram em 2020, aí vem aquele negócio, né? Porque você vai fazendo a transição. Então, nós temos um hábito, nosso jeito de investir. Então, assim, nós somos difícil de gastar dinheiro. Eu lembro que quando eu fui para fazer... São famosos por isso, são famosos. Para você ter uma ideia, para fazer um site, eu lembro que nós, bem no auge da pandemia, eles começaram a consultar, custava 25 mil, 30 mil reais para fazer um site. Eu falei, meu pai, você tá louco, eu vou fazer isso. Aí tinha uma meninada dentro do condomínio, uns garotos jovens, ele falou, tio, eu faço um site pro senhor. Do jeito que você quer tudo, vai custar 2 mil reais. Não vou esquecer nunca disso. Eu falei, então pode fazer. E aquele site se paga no primeiro dia. Entendeu? Então, assim, eu acho que como lição, tá? Fica você começar a escutar os mais novos. Exatamente. Por quê? Humildade, né? Porque eu acho que, assim, eu acho que eu sou o mais velho aqui da turma. Um parelho de você, eu acho. Entendeu? E eu acredito que nós sempre fomos, eu brinco assim, adestrados a escutar somente os mais velhos. Exatamente. Dificilmente você teria uma condição onde você escutaria. Então, quando você começa a colocar isso em prática e começa a escutar os mais novos,
você começa a ter algumas coisas novas Márcio, acontecendo. Eu vou te contar um negócio. Eu sou um cara, vim do agronegócio, sou filho de produtor rural, tá? Meu pai era um produtor rural, mas empresário, né? Ele foi diretor de cooperativa, tal. E eu, desde 2000, quando meu filho nasceu em 2000, um ano ou dois depois, eu decidi que eu não queria meus filhos fazendo o que eu fazia. Porque naquela época eu tinha, sei lá, uns 20, 30 anos de idade, e eu estudava gerações. Eu tinha estudado a geração dos baby boomers. E logo em seguida começou a geração dos mileniais e tal, e foi enfatizado muito a geração Z. E eu sou apaixonado de estudar nessa geração Z, que é a geração dos meus filhos. E aí fui saber que a geração Z é a geração mais potente do mundo, de influência. Tanto é por causa do digital. Então, esse perrengue que você estava passando, que você foi escutar os mais novos, cara, eu tenho essa visão desde trás. E o que eu percebi, Bárcia? Que lá atrás, também escutar só os novos, porque eles são meio que chefe da ideia, né? Verdade, né? É verdade. Lá em casa, eu com os meus filhos, e os meus sócios são todos jovens, meus sócios de Guarapuava, que você conhece eles lá, o CEO tem 37 anos de idade, e os meus sócios têm 30 para baixo. E eles têm uma sabedoria, eles escutam. Eu tenho uma voz boa lá, então acho que chegar a ter o meio termo é excepcional. Porque hoje, eu estava falando ontem com uns amigos meus em Curitiba, o valor, eu tenho 53 anos de idade, o valor dos 53 anos de idade... Sou mais velho um pouquinho. Pouca coisa. Mas sabe que eu vou ter que falar um negócio? O valor dos 53 anos de idade que eu já passei é incalculável pelo que eu estou produzindo hoje. Então, eu acho que está de... Nossa, parabéns. Sabe por quê? Não é fácil deixar quebrar essa barreira. E isso vai ter muita consequência boa para vocês. Tanto é que eu já estou vendo essa expansão do escritório de vocês. Né? Porque o Bárcia, a gente conhece o Bárcia, o cara da bolsa, investidor. Não, cara, aqui é o Bárcia empreendedor puro. Estão abrindo escritórios. Quem abre escritório não é empreendedorismo puro. Isso aí, regaçando a manga e vindo para Ponta Grossa, fazendo acontecer. É nessa linha, né? Eu até estava comentando ontem nós participamos de um evento aqui na cidade, o IMBIC, né? Nós estávamos lá, participamos, palestramos lá, então assim, até vamos palestrar aqui todo mundo. Subimos 4 no palco lá para falar. Eu acho que assim, você dar visão para todo mundo, você mostrar que veio fazer. E nós temos acho que assim, a nossa expectativa, a nossa visão, eu vou falar assim, a minha visão de empreendedorismo, eu acho que ela sempre existiu. Certo. Então, assim, Emerson, eu começo a trabalhar por volta de 8, 9 anos, né, quando eu comecei a trabalhar, porque eu tinha uma vontade e eu sabia o que eu não queria. Então, assim, eu não sou filho de pai rico. Bart, mas seu pai é bilionário. Hoje ele é bilionário. Mas ele não era rico. Então, uma coisa que ele fala, e eu acho que isso ainda marcou muito para mim. O que eu queria para minha vida quando eu era pequeno? Eu não queria passar fome. Ponto, cara. É isso, eu não queria passar tão fome. Simples, né, cara? E esse é o alavancagem da vida. Entendeu? Eu não queria passar fome. Então, assim, se eu ia ter uma casa própria, eu não ia ter casa própria, eu ia ter um carro, eu não ia ter um carro, isso não... Mas qual que era o primeiro objetivo? Era não passar fome. E meu pai já comentou isso também, que o objetivo dele, na infância dele, era o quê? Não passar fome. Então, às vezes, em algumas brincadeiras que a gente tem, os caras falam assim, pô, seu Bárcia, fala meu pai, o seu é maior pão duro. Eu falo, não, meu nome devia ser Gastão. Por quê? Eu gasto comigo. Assim, eu gasto, eu não, literalmente ele não passa vontade. Certo. E assim, e quando eu cheguei nessa coisa assim, pô, eu não queria, então assim, tudo que vier depois, Emerson, começa a ser assim, você já está no lucro. Exatamente. Então, assim, já é bom. Viu? E se você conseguir passar isso para as próximas gerações, para as pessoas que estão ao seu lado, para que eles possam progredir também, entendeu? Assim, eu estar vindo para cá é uma delícia. Só que assim, os clientes brigam comigo. Então, ontem eu estava no hotel, porra, mas você está ficando muito importante. Eu falei, não estou importante não, eu estou empreendendo também. Entendeu? Eu estou empreendendo, mas você me largou. Eu falei, não te larguei, eu te falo tudo que você tem, aquelas coisas todas. Aí antes de vir para cá hoje, eu fiz uma reunião com ele, era bem cedinho, lá no hotel. Aí ele falou assim,
Tá bom. Viu, Que Barça? fica mais Eu tranquilo. vou te arrumar mais um problema. Eu tô fazendo uma parceria com um pessoal lá em São Paulo, da Cauap. Quem é sócio lá é o Lázaro do Carmo. Acho que vocês conhecem ele foi VP do Silvio Santos. É um grupo enorme. Eu vou programar alguma coisa com você lá. Acho Vai que ser muito sim. massa. E já fica o convite para vocês, na hora que vocês estiverem lá em São Paulo também. Nós temos um escritório hoje na região da Faria Lima, Show. tá? E nós temos a nossa matriz que fica na Grande São Paulo. Por causa de questões fiscais, a gente tem que fazer isso também. Ninguém é de ferro, né? Exatamente. Entendeu? Eu acho que, como todo empreendedor, a gente tem que ter aquela relação, né? Certo. O que é melhor para o negócio. Entendeu? Barça, deixa eu te contar. E você está tendo essa transição com teus filhos, com os sócios mais jovens. Vocês estão indo Obrigado bem? pelos mais jovens, hein? Não, mas você é Não tanto, né? É que tem umas pessoas que passam maquiagem, É, tudo, só né? fica mais bonito, né? Não, se ele mexeu a sobrancelha e não mexeu, tá mexendo, hein? Tá mexendo. Eu trabalho não conto pra ninguém, trabalho com Botox. É Sérgio, brincadeira. me conta agora, você tem que contar pra nós É. como é contar coisas do Barça que ninguém nem imagina. Cara, Né? Porque, né, Alan, Sim. nós imaginamos o Barça de um Deixa- jeito. eu- Mas eles ali no. Você fala, cara, ele é muito mais pão duro que ele fala. Eu Né? acho- Pode contar não, tudo aqui claro, pra nós. Não vou tem Abre o problema. jogo. Eu acho que, deixa eu falar como nós nos conhecemos, acho que é melhor. Então, só para complementar o que ele falou, o que eu aprendi da pandemia, né? Acho que quando você tem um histórico familiar de empreendedores, então, você falou de gerações, né? Então, meu pai, dá um exemplo do meu pai em casa. Meu pai trabalhou no Banco Central durante 35 anos. Então, o que eu fui criado, né? Tipo, que eu fui doutrinado, você seguir seguir carreira numa empresa, ou você tornar-se funcionário público. Eu não tive esse empreendedorismo Certo. de casa, diferentemente do que você teve do seu pai, né? Então isso, e eu sempre fui quando eu me formei na PUC, fui para os Estados Unidos sozinho, com 22 anos, 21 para 22 anos, consegui uma outra bolsa, né? Puxa. Sozinho, era metido a jogador, então tive soccer isso aí, scholarship, então eu acabei fazendo uma outra faculdade, nos Estados Unidos e voltei para o Brasil. E aí que você falou o que eu aprendi depois, né, que a gente já comenta, que eu aprendi na pandemia, né? Então, como eu sou casado, minha esposa é médica, trabalha muito, então ela me deu muita força, porque pensa assim, cara, quando você é CLTista, você tem muitos benefícios, né? Então, dentre eles, principalmente na pandemia, você vê a vantagem de você ter Quanto mais benefício, né, Barça? Mais prisioneiro. mais você fica. prisioneiro você Quanto fica. mais Perfeito, benefício, é isso. A vida é E isso. quanto Quanto mais mais- benefício, você é prisioneiro. E- Você perde empreendedorismo. Exato. Essa é uma frase de Platão, sabia? Você é prisioneiro do valor. É isso. Exatamente. E quanto mais você sobe numa corporação, menos técnico e mais político, mais puta, engolir sapo. Então, cada vez mais. Cara, e eu tava num momento que eu já não aguentava mais pessoal, né? E aí, pô, eu saí. E durante a pandemia, né, minha esposa me deu muita força. Então, me deu muito a estrutura familiar, como é importante. Que ela falou, porra, ela sustentava a casa. Então, ela foi linha de frente na pandemia. Né? Então, ela trabalhava em 3 hospitais, então ela trabalhou muito, né? Ficou até um pouco ausente de casa, então ela foi um puta de um exemplo. Então, graças a ela, né, que eu consegui passar por esse período. E aí, passou a pandemia, né? Eu tinha um escritório da XP também, chamava IP Investimentos, e aí foi o primeiro evento presencial da XP pós-pandemia. Aí, ficamos aqui, sentamos na mesa, que nem o cara, onde chegamos ontem no evento, você pega um crachazinho, você tem o seu nome, aí eu tô aqui, né, cada um, era um representante por escritório, aí eu olhei lá assim, o Luiz Barsi, aí tinha esse cara, eu conhecia de vista, olha o Barsi aqui, aí ele, bilionário é meu pai, eu só sou um assessor, aí eu falei, Isso é massa, viu? não, ele falou bem assim pra mim. E aí, É assim, e estava sendo o primeiro evento em 11 anos de XP que eu ia na XP. Eu nunca fui em nenhum evento da XP. Eu estou na XP desde 2012, eu nunca participei de nada. Vai ter alguma coisa? Não ia, porque eu tinha um foco, um jeito de trabalhar. Viu, Barça, mas eu vou ter que contar, só para dizer assim, eu te admiro, sabe por quê, cara? Teu pai era pobre. Sim. Meu pai morava no maior cortiço Mas de São Paulo. Quando você nasceu, teu pai já não era mais tão pobre, eu acho, né? Mas eu não digo. Não, meu pai eu vou dizer assim, era um cara que estava tentando
tentando a vida. Sabe por que eu quero Então, ter? assim, meu pai, o que eu sei da história lá pequenininho, meu pai comprava e vendia carro, Certo. meu pai trabalhava em 3 empresas, então meu pai, nós morávamos em São Paulo, na Zona Leste, meu pai, ele tinha, naquela época tinha muito disso, né, você trabalha um período numa empresa, meu pai trabalhava de manhã numa empresa que era em Santos, Certo. Santos Cubatão, ele ia todo dia para Santos Cubatão, voltava, aí na parte da tarde ele ia para a Bolsa, porque a Bolsa tinha só Certo. uma hora, aí de noite ia para a Ordem dos Economistas, fazia faculdade. Mas a tua situação já era bem mais confortável quando vocês nasceram, certo? Não. Então Nós você tínhamos não- uma situação você não assim teve- bem. Meu pai que tinha comprado uma casa lá, porque nós éramos em 4 irmãos, então assim, tinha que pagar a casa, então naquela época era letra, né? Certo. Você tinha as promissórias, tinha que pagar as Certo. promissórias. Mas tudo. eu quero ter Só dar um terminar, gancho. vou dar um gancho. Só terminar. Aí, como a gente eu conheci ele num evento, foi quando eu brinco com ele, que ele ganhou na Mega Sena, né? Quando e aí, como que deu Ganhou esse terno, viu? Ganhou terno na Mega Sena, não paga nada. Falei com ele agora, como ele mudou. E aí Sacanagem. assim, que, Ganhou terno O que na que a Mega Sena, gente- que vale? Nada, não paga. faz isso, vai, pelo menos alguma coisa. Cara, então a gente chegou e deu muita afinidade, né? Começamos a conversar, ele conversou todo do que aconteceu com ele durante a pandemia e deu muita liga, né? Uma das coisas assim, né, filosofia, de objetivo, de expectativa. Exatamente. Então, e tudo Isso isso. tem que linkar. E isso senão- foi tudo. E o principal, assim, que a gente sempre fala, né? O que deu o match final, cara? Só para não entrar muito na parte técnica, tem um produto que é muito conhecido, chamado COI, né? Certificação de Operações Estruturadas. Ele chegou para mim, cara, vocês trabalham com COI? Eu falei, eu não vendo nem pro meu pior inimigo. Eu não ofereço nem pro meu pior inimigo. Então, daí a gente começou a ter, assim, muitos erros. E aí, Ter COI é bom ou é ruim? cara, depende. Antigamente, Depende. eu Ele vou- é um eu vou produto dizer- que vem eu vou- evoluindo, né? eu acho que assim, só para falar, antigamente era um produto, ele era excelente para o assessor. Então ele dava um comissionamento muito bom e não era. E as pessoas não sabiam nem explicar o que é esse produto. Então eu brinco que naquela época você comprava um produto, você comprava uma algema financeira, porque você não conseguiria se Tinha desatar liquidez, dela né? se não fosse no período pré-estabelecido. Hoje, o nome do produto, ele vem mudando. Então, hoje ele chama-se Bond Repec. Mas é o quê? É um outro produto. Ele foi todo remodelado. Exato. Ele já não é dentro dos produtos de renda fixa, de produtos estruturados. Ele é um produto que, para alguns clientes, ele faz fazer sentido, entendeu? Então, assim, ele teve uma evolução. O lançamento dele, na minha visão, já falei isso para todo mundo, não era um bom produto. Hoje, nós temos produto dentro da prateleira, só que assim, eu nunca vendi nenhum. E o que difere hoje, é o que eu falo, enquanto não mudar a nomenclatura dele na posição do cliente, eu continuo eu não continuo não vendendo. Eu não sou contra quem vende, Certo. tá? Mas desde que as pessoas saibam o que estão comprando, faça sentido, saibam o que vai acontecer, que é esse o nosso foco. Então, assim, o cliente ele tem que saber o que está acontecendo com ele. Você sabe, Sérgio, eu adorei você falar, de você contar, do Barça contar. Porque assim, ó, tem uma alavanca na vida que se chama dificuldade. Essa dificuldade é a mola. E tanto o Barça como você, Sérgio, vocês passaram uma dificuldades tal para crescer. E na pandemia juntaram-se as mesmas dificuldades que deu match, certo? Eu vou contar para vocês porque assim, ó, eu sou, não sei se sou mais felizardo ou não que vocês, mas eu nasci filho de pai rico. Porém, meu pai era muito rico, meu pai era muito pobre, ficou muito rico, certo? E na crise na entrada do Plano Real, nós tivemos um abalo violento. Nós era muito alavancado em banco. Então, meu pai ganhou muito dinheiro quando a alavancagem era bom. Mas quando virou real, a alavancagem era horrível. Só que nós já estava totalmente alavancado. Quando foi, nós derretemos. 2 anos, 3 anos, derretemos. Aí que eu entrei no negócio. Então, eu sou um cara que nasci rico, fui até a faculdade ricão, me formei quebradão. Mas essa quebrada que me alavancou para a vida. Então, as dificuldades que você passou, que você contou aí, na verdade foi uma alavancagem. Na pandemia, pensa bem, eu acho que é difícil você sair de ser, sou filho do Barça. Não é fácil, cara. Eu era filho do meu pai, não é fácil, cara.
É difícil você tirar isso. Tem que acontecer algum probleminha, que nem o nosso que deu uma quebradinha, entrar numa dificuldade, que deu chance de você se acontecer. É o que aconteceu com você, acho que com a tua irmã, né? Deu para vocês, acontecer para o mercado, além de ser filhos, né? Acho que é o que você falou, Emerson, acho que assim, além, então, e eu sempre, aí voltando, eu sempre fui um cara que eu sempre busquei alguma coisa, então, assim, tudo o que o Luiz Barsi Neto construiu é produto do Luiz Barsi Neto, entendeu? Então, assim, se nós estamos nessa posição hoje, a gente agradece, a gente tem um carinho por tudo, mas boa parte é conquista nosso trabalho. Com certeza. Então, às vezes eu brinco com meu filho e eu falo algumas situações para ele, eu acredito que você deva falar isso para seus filhos também. Você teve uma condição um pouquinho diferente, mas às vezes tem alguns perrengues que eu passei, que eu comento com eles, ele falou assim, pai, respeito, mas eu não vou passar por isso. Então, às vezes, fala, filho, o pai pegava ônibus lotado, tudo. O cara fala, o que é ônibus? Entendeu? Nossa. O que é ônibus? Porque não sei o que, tudo. Não sei o que é isso, eu não tenho essa dificuldade. Os meus filhos, depois de uma certa construção, nós morávamos num condomínio de chácara, tudo, eles não tinham trabalho, eles não precisavam olhar para os dois lados para atravessar. Então, quando você traz para uma realidade, ainda eu falo para você tem que, para atravessar a rua, você tem que olhar para os dois lados. Mas era mais ou menos assim, mas lá em casa a gente precisava olhar para os dois lados. Minha mulher falou assim, quando a gente morava, os meninos pequenos, mudamos para um condomínio fechado em Ponta Grossa, minha mulher falou assim, nossa, que legal, os pés vão ser criados na rua, igual nós. Igualzinho, né? E isso é interessante, né? Eu lembro uma história do meu pai, que quando eu estava fazendo engenharia, começando a fazer engenharia, eu olhei para ele e falei, pô, pai, podia arranjar um carrinho, né, pra ir pra faculdade, né, né, as meninas, aquela coisa toda, né, pra não ter que ficar andando de ônibus, tudo, né, daí ele olhou pra mim e falou, viu, deixa eu te contar uma coisa, eu fiz engenharia cartográfica na Federal do Paraná, na época, isso em 80 e pouco, e sabe como que eu ia pra faculdade? A pé. Você tem o privilégio de ir de ônibus, a referência, né, e tem um detalhe, no meio do caminho, tinha um posto da polícia. E eu ia a pé, e um dia choveu. Aí, meus livros estavam com todos os livros na mão. Daí eu falei, no meio do caminho, aquela chuva molhou tudo. Fiquei com vergonha e voltei para casa. Eu olhei para ele e falei assim, só falei assim, obrigado, pai. Pela lição que eu aprendi, falar assim, obrigado e agradeço. Obrigado pelo ônibus que já é fornecido, né? E ó, bora, vai de ônibus. Cara, e tá tudo certo. É muita questão de referência, né? Sim, que a gente tem na vida. E isso, pra mim, foi uma lição na época de falar, poxa, né, cara, aprender, né? E desde lá foi esse aprendizado com o meu velho, né? Pra entender como você conduzir as coisas na vida, né? E isso é muito uma questão de mentalidade, né? Muita mentalidade. E essa é uma pergunta que eu queria enganchar e fazer, né? Porque semana passada eu até falei com minha esposa, eu falei, nossa, imagina se eu, né, tivesse a mentalidade de hoje, 10 anos atrás, 20 anos atrás, o que eu faria? E essa é uma pergunta que eu queria colocar na mesa para vocês. 20 anos atrás, com a mentalidade de hoje, o que vocês fariam de diferente? Cara, eu acho que não é uma pergunta fácil de se responder. Eu acho que responder o que já passou, entendeu? E é uma coisa simples. Então, é a mesma coisa que ser comentarista, né? Comentarista comenta algo que já aconteceu. A falar, ter uma previsão, o que seria? Não sei se teria algumas coisas que eu poderia não fazer, então, assim, não apostar, não arriscar naquele tipo de empreendedorismo, que é o nosso tema aqui principal. Então, assim, algumas coisas eu não teria feito, então não teria apostado tanto naquele segmento, que eu acho que assim, é um segmento que você trabalhava demais, mas onde ele podia te dar visibilidade, mas não te dá o que é bom, que é o dinheiro no bolso. Então, acho que pode ser numa visão assim, mas muita coisa não mudaria não, viu? Acho que por experiência a gente vai aprendendo, né? Então, assim, já tem algumas coisas que hoje eu falo, eu fiz aquilo lá no passado, eu já tento passar isso para Se você for pensar, Barsi, você passou, então você não vai eliminar o que passou,
Você passou para ensinar os outros a não Sim, passar. Então, na verdade, você não pode eliminar. Eu também sou vou nessa linha. Eu não eliminaria nada do que eu passei. Coisas técnicas. Não colocaria. Sim. Ao invés de colocar 2.000, colocaria 1.000, entendeu? Essas coisinhas técnicas, né? Mas o que passou, eu concordo com você. E faz parte do aprendizado também, né? E aí, isso às vezes eu me pergunto, né? Poxa, hoje quando você vai... faz parte da evolução, né? Hoje, o que eu faria? Acho que muita questão de comportamento em algumas coisas. Eu acho que é muito mais a questão de comportamento, sim. Principalmente, eu sou um cara eu gosto muito, sou muito comercial, gosto muito de falar com as pessoas. E às vezes eu tenho uma característica de falar muito, né? Eu falo muito abertamente. Uhum. E como eu tive muitos anos no mundo corporativo, então isso acabou me atrapalhando muito, que deveria ser um pouco, às vezes, a imagem que eu passava, talvez não seria a imagem daquele profissional pelo fato do meu jeito de ser, né? Então, talvez isso que é uma coisa que talvez, se eu pudesse dar algumas mudanças nesse sentido. Eu também tenho um filho pequeno, eu falo assim, cara, o pai já tem sua idade. Cara, como eu sou apaixonado por futebol, São Paulo, isso ele sabe, hoje, só pra vocês saberem, acordei mal, sou São Paulino, e o pior de tudo, cara, eu acordei hoje, minha esposa, meu filho não queria ir pra escola, porque o São Paulo perdeu, se eu tirar sarro dele, olha o que você fez com o menino, olha o que, cara, vou chegar no hospital agora, ele já não, vou chegar atrasada, enfim. Falei, cara, mas faz parte, né? Mas eu acho que tem uma vantagem de ser São Paulino, né? É. Eu falei pra ele tudo. A semana que vem não vai ficar estressado nada. Os meus sócios lá em Guarapuava são tudo São Paulino também. Eu tava brincando, falei, pô, olha o lado bom. Semana que vem você não vai ficar bravo. Eu falei pro lado bom que eu de sonhar alto, né? Eu tava sonhando ir até para Buenos Aires, pra final. Na tua pergunta, eu vou te falar uma coisa que tá me acontecendo neste momento da minha vida. O que eu passei, o que eu achei que não serviu para nada, nesse exato momento Deus falou assim, cara, isso aqui serviu. Olha o que você está fazendo. E simplificando, praticamente, tudo que está me acontecendo hoje, eu estou aproveitando algumas coisas que eu pratiquei no passado. O que eu quero dizer assim, que eu acho que estou convicto disso que eu vou falar agora. O teu passado, a pessoa que quer mudar muito o passado, porque o passado foi meio mal feito. Mas uma pessoa que fez um passado trabalhado, sim, esforçado, sem pilantragem, ajudou pessoas, viu? Você tem muito pouco para mudar. Eu tenho visto isso comigo. Sim. Sabe? Que eu tenho aproveitado tudo. Outro dia eu falei assim, eu não devia ter feito aquela situação. O que eu estou usando naquela situação neste momento para minha vida é excepcional. E se eu não tivesse feito aquilo, eu não teria treinado para ser bom nisso que eu estou sendo bom hoje. Então, eu realmente, Barça, eu vou na tua linha. Eu mudaria quase que nada. Assim, detalhes, assim, não devia ter comprado 2 carros, devia ter comprado 1,5 carro, devia ter comido, ao invés de ter 2 pratos, devia ter comido 1 prato para não engordar tanto, entendeu? Essas coisas que eu mudaria. Mas, assim, na linha, assim, eu acho que tudo está sendo válido. Eu gostei do que o Sérgio comentou, eu vou na mesma linha, assim, eu mudaria muito pouco, por quê? Porque tudo que eu vivi de dificuldade me treinou como aprendizado para eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu também mudaria poucas coisas, talvez em atividade física, como o comportamento que você comentou, né? Sim. Falar, pô, cara, eu começaria antes isso, ter uma mentalidade de fazer mais atividade física. Eu acho que esse é o único ponto que eu colocaria assim de grande diferencial. Todo dia eu penso isso. Todo dia eu penso. Isso é legal, né? Queria mandar uma outra pergunta, né? Quando eu tava montando isso, eu pensei, cara, o cara que lida com investimento, ele tem que ser tipo uma águia, né, cara? Ele tem que estar olhando ali e tal, não é? Eu comecei a imaginar isso ontem, né? Até falei com o Emerson, né? Das perguntas e tal. Eu falei, cara, esse cara tem que ser uma águia. Olhou lá, tem que descer e pegar o peixe lá, que são as oportunidades. Eu falei, cara, como que ele entende o vento, o lago, como ele que entende os sinais do mercado para que ele tome uma decisão? E aí é um pouquinho mais técnico, mas ao mesmo tempo ele entra um pouco dessa questão, né, de entender como tomar, como sentir esses movimentos do mercado de mudança para tomar decisão. Como que vocês pensam isso? Ótima pergunta. Vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas e isso eu venho muito da linha também do meu pai, né? Certo. Não está escrito em livro nenhum. Tá? Então, se você for procurar, você pode pegar alguma série de teorias, de práticas, mas tem alguma coisa na linha de investimento. Quando você
acredita nela, entendeu? A chance de dar errado é muito pequena. Então, eu comento muito, e tem uma frase que é muito dita dentro da corretora, basic to bake, faça o básico. Então, quando você trabalha fazendo básico, a chance de dar errado é pequena. Quando a gente quer dar umas extrapoladas, entendeu? E, então, a gente pode dar umas extrapoladas, uma alavancada, ganhar um dinheiro, ou às vezes dá errado. Isso faz parte para todo mundo. Então, se você perguntar para nós, Bart, vocês só ganharam? Não, a gente perde também. E, então, é por isso que eu acho que faz sentido. Mas aproveitar, assim, pegar todas as oportunidades, não dá. Isso é meramente impossível para um ser humano. Então, ontem nós falamos muito a respeito de inteligência artificial. Ela acaba vindo para ajudar a mente humana, porque quem programa a inteligência artificial é uma mente humana, então ela vem acabando para ajudar. Isso vai muito de feeling. Então, eu lembro que quando eu era mais novo, eu e meu pai, nós trabalhamos juntos, nós éramos sócios, então ele passava em frente à bolsa, a corretora lá perto, e tinha ele olhava assim, hoje a bolsa vai cair. Não leu nenhum comentário, não tinha internet, não tinha nada. Poxa, chegava lá, a bolsa caía. Então, mas você voltava, passava um outro, achou que a bolsa vai subir. Então, é um negócio que a gente fala que era questão de sentimento. Então, você tem sentimento. Só que hoje a gente tem sentimento e tem uma série de informações. Então, por exemplo, eu acordo por volta de 4 da manhã todos os dias. Então, já começo a ver, porque nós temos assessores fora do país, então, para 4 horas da manhã, já quase 10 horas da manhã lá. Então, os caras já estão perguntando. Os caras esquecem que nós estamos no Brasil, mas eles perguntam lá e a gente procura responder. E isso vai te dando alguns feelings de mercado, então, onde você vai se preparando. Então, quando a gente está dado o perfil do cliente, tá? Então, assim, não é todo o cliente que está disposto a sofrer oscilações na renda variável, que é mais o perfil de cliente agressivo. Mas quando o cliente é mais conservador, então você vai observar uma oportunidade hoje nos títulos de renda fixa, nos fundos de investimento de renda fixa, tudo. Cara, ele não vai mudar. Então, assim, por isso que às vezes é só você fazer o básico bem feito. Então, você sabe quais são os títulos, historicamente, que você tem que trabalhar com alguma coisa acima de 100% do CDI, 102%, quando você vai para muito risco, 150% do CDI, 140% do CDI, tudo, você sabe que isso é uma alavancagem, uma promoção, é por tempo limitado, não é constante, e se você tiver essa constância, você tem que colocar o mínimo, entendeu? Ou o máximo, né? Que ele é garantido pelo governo. Então, assim, é questão de oportunidade. E no mercado de renda variável, eu sempre falo o seguinte, se vocês são todos meus clientes, se eu comprei uma ação pro Alan, pro Emerson, pro Sérgio, para mim, ela é bom para todo mundo. Então, às vezes, eu não preciso estar na frente do computador. Eu sei o que está acontecendo. Então, se tiver uma situação, por exemplo, hoje nós estamos escutando que essa semana toda a China fez uma série de estímulos da economia, vem todo. Então, lá, tendo todos esses estímulos, é grande chance das empresas exportadoras que exportam para lá ter uma coisa. Então, assim, e eu já vinha, em algumas coisas, eu já estava me posicionando, porque nem tudo vai subir perpetuamente, nem tudo vai cair perpetuamente. Então, tem uma hora que as oportunidades, elas estão para todo mundo. Uns conseguem enxergar, outros não. Então, eu falo que quando você pega uma matéria num site de notícia, ela não é a matéria, a notícia, não é igual para todo mundo que lê. É igualzinha, não muda nada. Cada um interpreta a mesma matéria. Então, tá lá assim, o governo vai taxar um setor. Um pode falar bom, outro pode falar ruim. Então vai como a interpretação de cada um. Exato. Isso daí eu acho que não está escrito em livro nenhum. Então, essa fala não é minha, essa fala do meu pai. Então, assim, se você procurar esse negócio, não está escrito no livro nenhum. Então, assim, aonde está? Tem.
Então, assim, é muito de feeling também o mercado. Eu concordo. Entendeu? E você, só aproveitando, e você também hoje, você vai buscando as teorias que se tem no mercado. Então, o que a gente escuta falar muito do mercado? Não precisa ser um expert em renda fixa para saber que qualquer título que você comprar IPCA mais 6, a chance de você perder dinheiro é muito pequeno. Então você já tem um parâmetro. IPCA mais 6 é um parâmetro. Exatamente. 115, 110, 120. boa ali referência. pertinho, Fica aquilo. satélite ali. Isso, então assim, vou pegar um título que pagou IPCA mais 9, quem o emissor? De quem você está comprando a dívida? Então aí você tem a questão de analisar o risco ou não. Exatamente. Mas é isso, então não foge. Eu acho que só complementando, né? Então tem a questão do Brasil, né? Então você falou de a gente lidar com diversos tipos de clientes e todo mundo gosta de risco, mas não gosta de perder. Então o brasileiro tem aversão à perda, né? Então, eu quero renda variável. Cara, mas o próprio nome diz, renda variável. Varia, ele sobe, ele desce. Quando tá subindo é só alegria. Quando cai, o cara, opa, peraí. Mas isso é renda variável, né? Então você tem a questão do Brasil, né? O Brasil é um bicho estranho, né? A gente sempre está na contramão do mundo, né? Então você pega o Brasil, você falou de questão de oportunidade. Então o mundo está numa política, né? Então enquanto o mundo está descendo juros, nós estamos fazendo o quê? Subindo juros. Então a gente está na contramão do mundo, né? Na questão de política monetária. Então, com taxas como estão hoje, né? De 2 dígitos, né? Podendo chegar até 12% novamente, inviabiliza muito, principalmente a questão de renda variável. Né, na questão, aí tem as oportunidades pontuais, como o Barcito falou, né, então a questão das commodities, né, China com estímulos, né, as exportadoras crescendo, mas outros setores, varejo, por exemplo, você pega o setor de consumo, então você pega alguns setores, próprio setor bancário, que às vezes alguns sofrem, outros não, com juros mais altos, então Brasil, você senta aqui, a gente sempre fala, no nosso escritório a gente faz uma gestão muito ativa, né, justamente porque, cara, se você pegar, você pode olhar nos últimos... Não é para amador. Não, você pode olhar, o Banco Central solta um relatório chamado Relatório Focus, toda segunda-feira, às 8h30 da manhã. Se vocês peguem relatório de janeiro 24 e olha o relatório de hoje, olha a mudança de percepção do mercado. Então, quando você tem essa mudança, né, eles são os principais players do mercado. Você tem essa mudança muito grande, você fala assim, puta, peraí, opa. Então, será que é tão trivial assim eu sentar em cima de uma coisa? E você tem claro, quando você tem um governo, né, você está financiando, então você tem investidores, ou compra um título privado ou um título público. Quando você tem o título público pagando IPCA mais 6,30, o que é 6,30? É o juro real. Então, é o juro nominal menos a inflação. Se você tem um cara pagando IPCA mais 6,30 até 2055, você entende que você está é um juro real por um período muito longo e que você está inviabilizando a parte do privado. Então, esse tipo de análise que a gente faz muito, a gente tem esse dinamismo e entender, cara, renda variável é renda variável. Então, a gente gosta muito de fazer a distribuição de portfólio baseada, você tem um perfil mais de risco, então você vai ter 30% no máximo de renda variável e 70% na renda fixa. Por causa que, cara, eu sei, eu sei o que é a renda variável, né? E por um lado, apesar do meu pai ter trabalhado no Banco Central, ele já tem a cabeça de renda variável. Então, ele pegou tudo. Então, tudo que a gente, né, na nossa família é 100% bolsa também, como a família Barsi, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho que vai ser bem pertinente. E assim, nós como somos pontagrossenses, eu acho que tem que perguntar. O que vocês viram na nossa região, né, dos Campos Gerais, para decidir montar o escritório aqui? Eu acho que, vamos lá, quando a gente começa a fazer um processo de expansão no escritório, tá? Assim, eu não conheço todas as regiões do país, tá? Então a gente sabe que tem muitas regiões que são prósperas. Então quando nós abrimos o leque para as pessoas poderem vir trabalhar, é que eu falei para vocês no começo, nós temos assessores no mundo inteiro. Então, eu tenho assessor dos Estados Unidos, tenho assessor na Itália, tenho assessor que trabalha em plataformas marítimas lá na Indonésia, na Austrália, tem mais algum outro país que o Matheus andou contratando esses dias. E aqui no Brasil, nós começamos a ter em várias regiões, em vários municípios. Então, quando o Paulo, ele
ele vem com umas dores, né? Então ele vem com as dores de cliente, tá? E então ele teve alguns dissabores com assessores lá no início da pandemia. Ele vem, ele começa a estudar e acabou, nós estávamos no processo de expansão do escritório, ele se candidatou também a ser assessor, vem, gosta, ele faz o curso, é aprovado e claro, a gente vai escutando os nossos parceiros, nossos sócios. Você falou, Bárcia, a região onde eu moro em Ponta Grossa, tudo, sou nascido e criado nessa região, fui conhecer o mundo inteiro, trabalhei em várias partes do globo e voltei para cá. Então, quando ele fala, né, toda a terra traz o filho de volta, ele voltou para cá. Ponta Grossa, você gosta de voltar para a cidade, E aí o que acontece? O Paulo fala assim, Bárcia, olha, eu sou nascido e criado aqui em Ponta Grossa e é uma região que eu acredito que é muito próspera. E nós tivemos a gente sabe que a região, ela precisa de um pouco mais de atenção. Eu quero me candidatar à vaga de assessor. Tá, ele se candidatou à vaga, tudo. E agora nós chegamos no consenso e ele falou, Bárcia, tanto que assim, o nosso modelo de negócio, nós não temos a estrutura física. Então, é mais focado no home office. Ele falou, pô, isso aqui eu vou poder continuar com a família, eu estou aqui perto, eu posso atender qualquer empresário, qualquer cliente. E se o negócio tomar uma escala, aí sim, vai fazer alguma coisa física. Mas enquanto não precisar ter a estrutura física, porque vocês sabem o que é ter uma estrutura física. Isso chama-se custo. Entendeu? Isso. Se você não tiver uma contrapartida, então, assim, alguém vai pagar. E quem paga é o cliente. Sim. Eu sempre. Então, assim, enquanto ele conseguir trabalhar, e na hora que virar a chave, né? Porque ainda, assim, não se paga porque está começando. Então, nós inauguramos oficialmente ontem. Perfeito, cara. Eu acho perfeito essa análise. Vou montar uma estrutura após, ao invés de montar uma estrutura para depois Isso. Não, tanto que, só para você ter uma ideia... uma coisa que você falou, que eu falei atrás, eu faria isso. Montei algum sócio, alguma estrutura que eu não devia ter montado. Custa caro. Para você ter uma ideia, quando nós começamos todo o processo de expansão do escritório, em maio, junho de 23, vai o Sérgio e o Matheus, meu filho, eles vão para a Argentina. O meu filho volta de lá louco. Falou, pai, nós éramos em 5 assessores. Pai, eu quero crescer. O que você acha? Vamos, vai, então, tudo, vamos. Quer crescer? Então vai. Só que é o seguinte, as minhas condições são essas. Tá ok. Para resumir, hoje nós estamos em 80 assessores, tá? Nós fomos premiados pela XP como o segundo maior escritório que mais cresceu na parte de expansão. Nós temos uma meta que pode ser que até o ano que vem a gente dobre de tamanho nesse nosso modelo de negócio, tá? A gente possa dobrar de tamanho a força de assessores. Hoje nós temos 0,5% da força de assessores da XP, porque a XP tem quase 15 mil, 16 mil assessores, nós temos 80, então nós temos 0,5%. Então, é questão de uma meta. Então, colocar uma meta, o quê? Tem 1%. Vai ter 150 assessores, pode ser que a gente chegue lá. Só que agora a gente vai procurando ajustar, assim, trazer profissionais também que queiram a atividade, que queiram empreender, porque isso aqui é um empreendimento, isso aqui custa dinheiro, vir para cá não é de graça. Então, o bar está vindo passear, não estou vindo passear não aqui. Então, assim, isso aqui está sendo investido, a gente investe através do profissional. Então, para você poder dar garantia do negócio. E tudo isso só acontece porque você vem fazendo um planejamento. Então, quando eles vieram lá dessa viagem e compraram a ideia de crescer, então tá bom, eu apoio. Então, assim, eu fiz a primeira vez que eu alugo um imóvel, eu aluguei uma sala na região da Faria Lima. Tanto que assim, vai ser de primeira mão que eu vou mandar um e-mail hoje para a antiga proprietária da sala que nós estamos, porque eu aluguei a sala agora no dia 2 de janeiro.
eu já estou devolvendo essa sala e já estou indo para uma sala maior, porque acabou ficando pequeno. Então não tinha, assim, e nós éramos em 5, aluguei uma sala que tinha 12 posições, estava ótimo. Né? Agora tem 75, nós alugamos uma sala, agora tem 55 posições no mesmo prédio. Então, assim, nós estamos nos expandindo para o negócio. Não sei quanto tempo eu vou ficar, eu paguei o primeiro aluguel agora dessa outra sala, então, assim, é um projeto. E a gente vai até a hora que dá. Vai chegar uma hora também, Emerson, que você chega e fala, opa, a hora de dar uma enxugada, vamos ver quem está comprometido, quem não está. Isso, eu não tenho vergonha nenhuma de que tiver que dar 2 passos para trás e falar, olha, precisa fazer isso. Eu conheço esse tipo de empreendedorismo. Você avança, mas chega uma hora que dá uma segurada e você vê quem sobra. Nós fizemos isso em Guarapuava também. Avançamos absurdamente. Um dia os sócios pararam, resolveram. Foi um corte grande e não mudou nada, só melhoramos. Porque assim, quando você está em expansão, você não tem muito tempo de, né, não digo nem qualificar a mão de obra. Você vai pegando o que precisa de mão de obra. Só que chega uma hora que você começa a dar uma analisada, que tem mão de obra se batendo. E aí você faz uma análise. Tá, e no nosso caso, ainda que, quer queira que não, é uma empresa familiar, então assim, é gerida por mim, pelos meus filhos, e é que a gente brinca, né? E tem a presidente do conselho, né? Que é minha esposa. Sempre. Lá em casa é a mesma coisa. Tem a presidente do conselho e tudo, que é hoje a minha esposa, ela cuida de toda a parte visual do escritório, então, assim, os uniformes, tudo que precisa, e é a nossa retaguarda. Então, assim, a minha retaguarda, é uma retaguarda de 40 anos. Então, eu sei, assim, até onde eu vou. Então, assim, para eu estar aqui tudo, ela está segurando as pontas em outras situações. E isso só vem fazer, Emerson Alan, saber que nós estamos no caminho certo, entendeu? Eu sei que nós vamos crescer mais. O nome Barsi, hoje ele está na 3ª geração. Então, assim, é um legado que a gente, eu espero estar construindo também. Então, eu peguei no meu pai, estou aqui... meus filhos, futuramente os netos também, se acharem que é legal, que continue. Perfeitamente. Entendeu? Isso é uma coisa perfeita que você falou agora. Barsi, não tem noção, uma coisa que eu quero te falar agora, parabéns para vocês. Mas assim, pro Barsi, assim, eu quero falar, porque eu sou filho de gente importante, então eu tenho um sobrenome também, né? E eu nunca tive vergonha do sobrenome. E eu acho muito importante essa passagem de bastão, essa sucessão de nome, é uma coisa muito difícil. Então, o que eu acho, assim, primeira coisa, humildade. Cara, humildade do neto pegar, não, vou usar o Barsi, cara, meu pai fez, nós vamos usar isso aqui junto. E agora teus filhos assumindo, os meus filhos eu falo a mesma coisa. Eles são, meus filhos são filhos de pai e mãe que as famílias ficaram fortes. Eles usarem os nomes, mas não para não trabalhar, é muito pelo contrário, usar para ajudar o progresso. E tem que ser humilde para isso. Não tem que ser humilde. Falar assim, eu vou usar o nome do pai para nós progredir. Então, vocês estão de parabéns de vocês usarem, de vocês não abdicarem, não vou usar o Barsi, vou ser outro nome. Cara, e usar o nome e usar os teus filhos também usar. Não para aproveitar, mas para dar a sequência. Isso é bacana, cara. Eu acho um legado maravilhoso. Legal, né? Gente, o papo tá ótimo. A gente vai chegando ao fim do nosso episódio, né? Queria um recado final, né? Vamos lá, Barsi, dá um recado final aí para quem tá ouvindo e assistindo a gente. Eu acho que o meu recado, assim, pessoal, vocês que são aqui da região de Ponta Grossa e toda a região, hoje nós temos aqui o nosso representante, que é o Paulo, procurem, ele tenho certeza que ele vai tentar mostrar para vocês o que é de melhor de investimento, tanto na pessoa física, jurídica, todas as soluções financeiras, porque hoje o nosso escritório, nós somos um ecossistema assim, de produtos financeiros. Mas o Barsi fala de consórcio? Falo. O Barsi fala de seguro? Falo. O Barsi fala de câmbio? Falo. Pessoal, eu aprendi, porque se a gente fosse focar somente num produto, você não precisa falar de ações, de dividendos. Então, assim, nós criamos alguns produtos nesses últimos tempos. Nós lançamos agora,
na segunda-feira, oficialmente, nós temos dentro do nosso escritório, somente para quem é cliente da Barsi Investimento. Ah, Barsi, mas eu estou em outro escritório. Então, se você for dentro do nosso escritório, nós temos hoje uma carteira chamada Dividendo Inteligente, que é focado na história da família, que é dividendo, reinvestir os seus proventos, fazer a bola de neve, cada um dá um nome que achar legal. Então, assim, a partir de R$5.000, vocês podem começar, e depois a manutenção, quem quiser, R$1.000, Barsi é de graça. Não é de graça isso. Então, eu tenho o custo da corretagem, quando essa carteira for movimentada. A assessoria ela é gratuita, mas aqui se paga a corretagem. Tá? Então, é um negócio Já não quero tem... saber onde me inscrevo, hein? Entendeu? Aí vocês já vai ter o Paulo. Isso. E temos outros produtos. Tá, Emerson? Você falou que, falando de outros parceiros, então, assim, nós criamos produtos dentro do escritório para atender a todos. Então, assim, eu atendo aquele cara que gosta de se alavancar, gosta dos derivativos, mini dólar, mini índice, a gente tem. Então, voltando lá atrás, a gente tem que escutar todo mundo. Tá? Quando você escuta todo mundo, você não deixa oportunidade na mesa. É isso. Então, assim, o nosso escritório hoje é um ecossistema 360. Então, a gente olha tudo. É bom para o cliente? Se for bom para o cliente, vai ser mostrado. Ontem, justamente, nós estávamos lá na apresentação, nós estávamos conversando com bastante investidores. Barsi, faz sentido? Eu falei, não sei. Se fizer sentido, nós vamos falar. Se não fizer sentido, nós vamos falar. Pronto. É simples assim. Tá bom? Perfeito. Obrigado pela participação, tudo. Obrigado. Mais uma vez, convido vocês a procurarem o Paulo. O Paulo é o nosso representante. Vocês podem entrar no site lá da Luiz Barsi, luisbarsi.com. Lá vai ter os contatos, tem o telefone. A gente tem aqui para poder auxiliar vocês. E aqui nessa região, o nosso representante é o Paulo, tá bom? Perfeito. Certo. Só complementar, assim, né, assim, eu acho que, cara, o Barcini falou bem já, nosso escritório, a gente é muito focado na entrega, né, então a gente preza muito pela entrega, então nós, além do nome, né, esse nome Barsi, nome muito forte, né, o ativo Sim. muito forte, então o que se espera? Qualidade, entrega, então é isso que a gente quer ser focado, além do nome, além desse nome, a gente quer ser reconhecido pelo nome e pela entrega de resultado para o cliente. Então, a gente não está muito preocupado, se a gente vai ganhar dinheiro agora. Não, a gente quer ser referência em entrega em qualidade para o cliente. Eu acho que o trabalho que a gente faz personalizado, a sua necessidade é diferente da dele, como é diferente da dele. Então, a gente monta a gente tem esse serviço, essa assessoria personalizada que muda conforme o cenário macro muda, conforme, enfim, como um todo, tá? Então, eu acho que é bem isso. Então, Paulo tá aí, nosso representante, cara, então, precisa de qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Barsi, vocês estão muito bem-vindos aqui na região, e vou dizer uma coisa para vocês, eu sou pontagrossense, nascido aqui. Pontagrossense é uma pessoa bem segura. Ele é um cara bem tradicional. E vocês, Barsi, se chama tradicional. Barsi quer dizer, entre aspas, cara seguro, dividendos, entendeu? Então, eu acho que vocês vão ter muito boa chance aqui na região. Muito boa chance. Crescimento consolidado, eu acho. Agora fazer aquilo, contamos com vocês, né? Com certeza. Legal. Obrigado, Alan, pelo nosso primeiro. Deixar um recado aí. Nós estamos iniciando esse projeto, o Além do Empreendedor, um projeto que nasceu num bate-papo e tal. E vamos seguir em frente com esse programa. Né? Começamos com o pé direito. Né? Então, eu queria agradecer Sérgio, Barsi, foi excepcional a nossa conversa. E Alan, bora lá. Legal. Então, agradecer aí todo mundo que assistiu o nosso podcast Além do Empreendedor. Sigam @Ecoalab, que é o estúdio aqui. Qual que é o teu Instagram? Emerson Takakusa. Sérgio Brito. Sérgio P. Brito. P. Brito. É @luiz.barsi. Luiz.barsi. Aí tem o meu pessoal, aí tem um do escritório que é o Barsi _ Investimento. E tem o site, né, que é
A gente vai colocar tudo isso, isso na parte Isso é tá. melhor, porque Mas é a bom- chance de eu ter falado alguma coisa errada e meu filho já tá olhando torto Não é aqui, isso. é grande. Legal, é bom a gente comentar aí, fazer o jabá, né? Então agradecer a vocês aí, né? Barsi, Sérgio e Obrigado. Emerson. E principalmente o Paulo Ferreira, que é nosso representante, está aí no estúdio com a gente também, pela oportunidade de trazer esse timaço aí, né? E o Emerson topar esse desafio de bater um papo aí. Mas é vai- muito mais. Mas é, né? Mas qual assim que é a bom, né, cara? dificuldade, olha que maravilhoso aqui. É só enriquecedor. O café tá pago depois aí. Brincadeira. Gente, agradecer então. Até o próximo, além do empreendedor. Vejo vocês. Abraço, gente. Obrigado. Abraço, Obrigado, abraço. abraço.